Olá, sou Fernanda Dolabella, psicanalista, e o assunto que eu vou abordar é sobre o pai, sua função, sua figura, diante de um cenário familiar e social. Um tema que soa como presente para você. É correto dizer que o pai e sua função integram uma história mítica, uma suposição universal. A função paterna exerce sua função estruturante a partir da vivência édpica e da interdição da relação mãe-filho, passando pela identificação de um e do outro da vida do seu filho. O papel do pai, que pode ser exercido por qualquer outra pessoa que ocupe esse lugar, é importante no desenvolvimento da criança, e a interação entre pai e filho é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social. Facilita a capacidade dele de aprendizagem e a integração da criança na sociedade. Na vida adulta, as representações dessa experiência relacionam-se nas várias possibilidades de construção, dentre elas a psicoafetiva, com repercussão nas relações sociais. Já o vazio promovido pela ausência de um pai é formado na criança a impressão de não serem amadas por ele. Ele está ausente e, com uma grande desvalorização de si mesma, ela integra com isso o seu coração. E, consequência disso, ocorre os sentimentos de culpa por a criança se achar má, por acreditar haver provocado a separação e até por ter nascido. A criança pensa ser má também por ter sido deixada. Pode gerar reações variadas, desde tristeza e melancolia até agressividade e violência. E prossegue dizendo que os tímidos e temerosos do exterior se fecham em si mesmos. E os extrovertidos e temerosos do interior da sua história se vingam no mundo com condutas antissociais. Pode agravar até para patologias graves na área da saúde mental. O pai, além de desempenhar a função da estruturação psíquica do sujeito no seu processo de desenvolvimento, apresenta-se como a base para a civilização, para a organização de uma sociedade. Ele é a base de sustentação do pacto social. É a ordem simbólica que nos impõe a necessidade de uma renúncia pulsional, a fim de vivermos em sociedade e em paz. Se uma pessoa teve a sorte de crescer em um bom lar comum, ao lado de pai afetivo, dos quais pode contar com apoio incondicional, conforto e proteção, consegue desenvolver estruturas psíquicas suficientemente fortes e seguras para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. Nessa condição, a criança seguramente são apegadas àquelas que tratam seus pais de uma forma relaxada e amigável. Estabelece com eles uma intimidade de forma fácil e sutil, além de manter com eles um fluxo livre da comunicação. O ideal é que o pai participe dos cuidados com a criança desde o momento do nascimento. Ele deve assistir o banho, conversar com o pediatra, cantar uma cantiga de ninar, ajudar na troca de fraldas e no banho, e se desenvolvendo junto com o filho na rotina, no cotidiano. Mesmo se o casal estiver separado, o pai deve participar o máximo possível da rotina do seu filho, perguntando para aquela pessoa que fica mais tempo com ele sobre seus gostos e suas preferências. Fazer parte da vida de um filho é fazer parte de seu mundo, é conhecê-lo. A figura paterna, independente de quem a exerça, tende a estar cada vez mais próxima de seus filhos. Hoje em dia, os pais estão mais participativos e compartilhando vários aspectos da vida da sua criança, tanto do ponto de vista emocional, social, quanto cognitivo. Ainda há pais que não estão ocupando este lugar, seja por não desejarem ocupar ou por acreditarem que não podem. Por outro lado, há também muitas mães que não concedem este direito ao pai de assistirem seus filhos. Vale uma reflexão. A literatura aponta que a participação efetiva do pai na vida de seu filho promove segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional. É a garantia de um bom cidadão para o futuro. A você, pai querido, se esforce da melhor maneira possível. Faça a sua parte. Seu filho agradece.